For sleeping. O Ale tá dormindo hoje, gente. Já falei para ele começar 3 vezes e ele tá perguntando se pode começar. Você percebe, Agora né? você pode falar. Okay. So now we are live. So welcome everyone. Thanks for being here. Today we're going to be talking about pronunciations, okay, in English. And then it's interesting because the other day, some people here, because I am teaching here in Croydon, and there was a group of people, and people were asking me if there is a difference between American English and British English. E aí, assim, tem uma diferença entre o inglês britânico e o inglês americano, tem sim. E a diferença maior é na pronúncia, algumas palavras, né? E também a diferença cultural, né? Porque a cultura daqui é diferente da cultura dos Estados Unidos. Então é importante a gente entender isso. E mais importante do que isso, gente, é a gente saber que a pronúncia. Assim, eu já falei isso várias vezes. I told you that many times, okay? We are not going to be using English to speak to a native English only, native person only, okay? We are going to use English to speak to people from all around the world, all over the globe. Então, a gente vai falar com pessoas do mundo inteiro, a gente vai falar com pessoas de várias nacionalidades, pessoas que também estão aprendendo inglês, que o inglês não é também a primeira língua. Então, a gente precisa parar um pouco de ter esse medo, né, de falar errado. Já tem aquela aula do perco medo de falar inglês, né? Don't be afraid. Mas a gente precisa entender que a pronúncia, ela é um fato super importante. Por quê? Quanto mais clara a nossa pronúncia for, the clearer our pronunciation, the better our communication. Então, quanto mais clara for a nossa pronúncia, melhor a nossa comunicação. E aí, muita gente me pergunta, né? Então, Cris, e aí? Mas eu sigo a pronúncia britânica, sigo a pronúncia americana. It doesn't really matter, ok? Or it doesn't really matter, ok? Então, realmente não importa, tá? Na verdade, a pessoa que entende inglês, ela entende inglês. Tá bom? Aí depende ao que você está mais acostumado. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou para a Escócia, eu sinto um pouco mais de dificuldade de entender as pessoas. Ontem, eu e a Pietra, a gente foi assistir uma peça, é o The Cursed Child, do Harry Potter, né, da saga do Harry Potter. A gente foi assistir, são 5 horas e meia de peça, quase 6 horas, super cansativo, mas super legal, um espetáculo maravilhoso. A gente tem que boocar, we have to book, we booked 4 months ahead, a gente bookou com 4 meses de antecedência, né, mas se você boocar ainda com mais antecedência, ainda você pega lugares melhores. Os nossos lugares não estavam tão bons, our places were not so good, but you know, it was okay. And I was talking to Pietro because, for example, I think it's Professor McGonagall, she had a very different accent, né? E ela tinha um accent muito diferente. E aí até falei para a Pietra, nossa, às vezes eu não consigo entender o accent. Aí no comecinho, né? Isso no comecinho, na primeira meia hora de espetáculo. Depois ficou mais fácil. Por quê? Porque daí eu já fui acostumando meu ouvido com o accent, né? E tem o accent awareness também, né? A gente ficar esperto com o tipo de accent que a pessoa vai ter. Então, assim, o italiano tem um accent, o espanhol tem um accent quando está falando inglês, o chinês tem um outro accent, o japonês tem um outro accent, né? O tailandês tem um outro accent. Então, a gente ter essa awareness do accent, né? Mas a gente tentar falar o mais claro possível. Existem aulas que a gente fala que são... como é que a gente chama? Não accent awareness, accent reduction. Eu fiz essas aulas de accent reduction uma época e foi bem legal para eu ter um conhecimento, né, de pronúncia e tal. Então, vou trazer aqui as informações que eu tenho, o que eu aprendi com essas aulas e depois eu fui me aprofundando para ir diminuindo o meu accent, né? Mas hoje eu ainda tenho bastante accent e é um accent que eu fico muito proud of. Eu não tenho aquele accent super do brasileiro falando inglês, tá, gente? Então, assim, com a entonação mais no final das frases, das palavras, né? Isso o brasileiro faz muito. Eu não tenho aquela entonação tão alta para perguntas. E agora mesmo eu estava aqui com o Alex e a Pietra hoje tem uma amiguinha aqui, ela tá dormindo aqui em casa, Sofia, querida que tá assistindo a gente, Sofia, say hello if you're watching us, you told me you would be here. Elas iam assistir lá da sala, estavam lá, depois elas falaram que vem dar um oi aqui pra gente. Aliás, meninas, guys, girls, if you are watching, if you want to come and say hello, you're gonna be more than welcome, okay? You are always welcome in my life. Apesar que tá meio tarde aqui, né, pros padrões britânicos, já tinham que estar dormindo, mas estão de férias, a amiguinha veio dormir aqui, eu falei, não, hoje vocês estão mais liberados. Ok, so there we go. Então, a gente falando assim de pronúncia e tal, e a Pietra estava aqui conversando com a Sofia,
e elas estavam conversando, e eu falei assim: "Nossa, Alê, você tá ouvindo esse barulho?" E era um som assim, ó, porque o inglês ele é muito linear, entende? Na hora que você tá falando inglês, o inglês ele tem um som muito linear. Enquanto que o português, ele dá aqueles picos, principalmente o português do Brasil, a gente dá aqueles picos de entonação. E aí, isso é interessante saber, parece bobeira, né? Mas não, porque você tem um diálogo ah, mais parecido com o do nativo, então menos agressivo em algumas maneiras, né? E eu, nessa aula de accent reduction, quando eu estava estudando, a gente ouvia os sons do português e o som do inglês, o som do chinês, então a gente via as diferenças de pronúncia, né? Então, por exemplo, o chinês, ele é... Então você vai ver o som vindo e subindo, vindo e subindo. O português do Brasil, a gente tem esse som bem ondulado, que a gente tem entonações altas e entonações baixas, e o inglês ele normalmente é mais linear, então é com menos altos e baixos. Por que que isso importa? Porque às vezes quando a gente está falando, a gente é tido como agressivo. Não só por a gente usar mais o imperativo e não usar tanto os modal verbs e tal, mas porque a gente acaba tendo essa entonação um pouco mais dramática, né? Isso é das línguas latinas, né? Isso é normal. Então, só dando essa introdução aí para o pronunciation, né? Porque é importante, você vai entender hoje que eu vou falar várias coisas, não só de pronúncia, e tenho certeza que são coisas que você nunca viu antes. Então, fica ligado aqui, vem com a gente. Se você tiver amigos aí que possam estar assistindo, manda aviãozinho, fala, entra na live, tá com dificuldade de pronúncia, Cris, meu inglês não é bom, chama a gente aí para prestar atenção. E para quem está no Insta, só lembrando que a gente está ao vivo também no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. E lá eu consigo compartilhar os slides. Então lá você vai ter os slides. É muito interessante. Entra lá para dar uma olhadinha, porque tem muita informação ali legal para vocês. Fiz com muito carinho. A gente fez com muito carinho essa live para vocês, para que vocês tenham a informação completa, tá bom? Então já vai lá, entra, pega o caderno, pega o teu computador, se você gosta mais de anotar no computador, anota, dá uma olhada, porque tem muita informação interessante, ok? Coisas que eu tenho certeza que você nunca viu, e aí vocês vão me falando aqui se vocês já tinham visto. Se vocês já tinham visto. Quero dar um oi aí, deixa eu ver para quem está por aqui. Eriquinha, missing you, my dear. Say hello to Adri. I love you guys. Okay. I hope you have good news for me sometime. I'm waiting for some news. I don't know why. I have a feeling. Okay. Okay, I'll tell you later. Fefe, seja bem-vinda. Denise também. Veiga tá aí também. Juliano, hello. Aninha, kisses, my dear, you are there. Nice to see you there. I'm waiting for you here in the UK again, né? Vem para Londres, vamos passear um pouquinho mais, que aquele dia nem deu, né? A gente acabou num cemetery. A gente foi cortar caminho, acabamos cortando caminho por um cemitério. né, Aninha? Okay, so there we go. So come around. Okay. So let's talk about pronunciations again. I get very excited, but there we go. Então, qual que é a importância da pronúncia correta, né? Primeiro porque muita gente acaba travando com medo de falar errado. E aí, quando a gente entende um pouquinho mais de pronúncia, a chance da gente errar acaba sendo menor. Então, assim, a gente disfarça melhor. Eu ainda erro pronúncia direto. O Lorenzo me corrige direto com pronúncia, porque ele é o mais chatinho, assim, né? E ele entende menos o português. Então, quando eu falo alguma coisa, hoje mesmo, eu falei assim, I ate some acid fruit. E aí o Lorenzo falou assim, mamãe, não é acid fruit, you have to say acidic. E eu falei, acidic? Falei, não sei como é que seria em português isso. Aí ele falou, como é que é o ic em português, né? Esse finalzinho ic. E eu falei, olha, o português não tem um finalzinho para isso, a gente fala fruta ácida. Aí ele falou assim, não, então você fala assim, por exemplo, I have the acid in my stomach, then it's okay. But then if you eat something that is acidic, then you have to say this idic, okay? Acidic at the end. Falei, que interessante, no português não tem isso. E aí eles estavam me corrigindo um pouquinho, né? Na minha pronúncia, acharam que eu estava errando mesmo, em inglês eu estava errando, mas na verdade eu estava só trazendo do português. Acid fruit, yeah, and this is not how we say acidic fruit, ok? Então é importante a gente entender, mas eles entenderam porque a minha pronúncia estava clara, tá bom? E aí, às vezes a gente também acha, quando a gente não treina a pronúncia, que o nosso listening tá ruim, porque para você conseguir entender o que eles estão falando, como no inglês não é a pronúncia no fim da palavra, ela não é sempre que nem o português, a gente acaba não percebendo o que a pessoa está falando, porque a gente está pensando que a pronúncia vai ser igual
ao que a gente está acostumado a pronunciar em português, e não é bem assim. Então, a gente precisa ficar atento com relação a isso, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos prestar atenção. Essa aula é para você, então vamos notice it, notice it. Notice it é assim, você prestar atenção na pronúncia. A gente vai falar também dessas ligaçõezinhas, tá bom? Porque ninguém fala em letra de forma, né? Então, às vezes a pessoa fala muito rápido, eu não entendo. Por que que eu não entendo? Então, hoje você vai entender o porquê e como que você faz para entender melhor. Porque também não adianta nada, ó, também, ó, eu não entendo e tá tudo bem. Não, eu não entendo e como é que eu faço para entender melhor, ok? Então, notice it, enjoy it, play with it, ok? Eu não vou falar play with it, tá vendo? Eu falo play with it, ou eu vou falar notice it, ok? Eu não vou falar notice it, vou falar notice it, enjoy it, play with it, ok? Então, vamos lá, vamos aqui para a próxima. Você sabe que palavras são essas no Business English? O que elas significam? Quem se voluntaria para dizer o que sabe sobre essas palavras aí? Isso aí, gente, se vocês abrirem qualquer dicionário de inglês ou até de português, qualquer, a maioria, né? Não todos, né? Tem dicionários que não são tão bons. Mas dicionários que são bons, eles vão dar a pronúncia. Isso é estudado no mundo inteiro. Quando eu dei aula aqui na Universidade de Westminster, dei aula só para o grupo de verão, tá, gente? É onde as professoras que estão se formando vão dar aula. A gente dá aula por um mês para ver realmente se os professores estão ali, né, sabendo o que estão fazendo. Então, a gente faz esse trabalho, we do this. E aí, a gente dá as aulas, e é interessante que, por exemplo, eu dei aula para chineses, dei aula para italianos, alemães, que precisavam falar inglês. E aí eles vêm exatamente com essa informação aí da pronúncia. E muitas vezes a gente, no português, a gente nunca nem estudou isso, né? Então, ditongo, hiato, tritongo, essas coisas. Nossa, Cris, que chato, nem me lembra disso. Mas, só lembrando que a pronúncia, no dicionário, ela vai vir sempre entre... como é que chama isso? Como é que chama essa barra, né, Lê? Essa barra aí que vocês estão vendo aí, tá vendo? Todas as palavras têm essa barrinha aí. E aí, a pronúncia vai vir com essa barrinha aí do lado. Então, por exemplo, que palavra é essa? Tá vendo que tem um pr e esse e tá invertido? O que é esse e aí, né? E esse j, ó, juice, prejudice, ok? Percebe? Essa é a primeira palavra. Então, eu vou trazer essas palavras para vocês, mas alguém se arrisca? Antes, deixa eu ver se tem algum comentário aqui, ninguém está se arriscando, né? Vivi, você está aí, a Vivi já sabe. O Juliano, não sei se você sabe, dá uma olhada aí. Ok. Ju, você sabe, Ju? O que essas palavras significam? Ó, já estamos adiantando a aula de segunda. Ok? Quem mais que está aí? Aninha, quem se arrisca? Ok. Érica, Fatiminha, bom te ver aqui. Quem que se arrisca? Não, eu vou trazer as palavras para vocês, não vou ficar torturando, não, mas olha aqui, ó. Ok. Produce, produce, ok? Identity. Olha esse aí aqui. Lê, você pode colocar só a tela para mim, por favor, sem eu? Ok, olha lá. A Vi aqui, né? Eu não sei que carinha é essa, Vi, não estou enxergando, precisava de óculos. Cadê meu óculos? Tá por aqui? Gente, sem óculos, sem leitura, né? Coisa pequenininha, deixa eu dar uma olhada aqui. Ela pôs uma carinha assim, ok, there we go. Então vamos lá, ó. Produce. Inclusive, gente, na última prova que eu fiz aqui, que era a prova de proficiência, né? Aquela última do Cambridge, eles colocam essas palavras e a gente tem que colocar o que elas significam, né? Então, aí, só para vocês perceberem, então, essa primeira esse E invertido, né? O produce, ok? A segunda, identify, ok? Então, tá vendo esse circunflexo aí? É o I, aí tem o identify, ok? E o que é esse apóstrofozinho aí, gente, em cima? Aí a tônica, a sílaba tônica, a stress syllable que a gente fala, né? Então, tem aí, ó, produce, identify, multiply, develop, aqui, ó, no produce, develop. Olha ele aqui de novo. Ou o O invertido, o E invertido aqui de novo, ó, negotiate, é o O, ok? Authorize, olha o O aqui de novo. Accept. Aí, olha aqui que engraçado, né? No accept, você tem um
Percebe a pronúncia? Isso é interessante, gente. E aí, só para vocês, não precisa ficar maluco com isso, tá, gente? Mas é importante vocês saberem, é importante vocês estarem aware disso, né? Awareness é consciousness, ok? São sinônimos, tá? Então vamos ver aqui, olha. Quem já é meu aluno conhece o Phonemic Chart. Esse Phonemic Chart, gente, é assim, para a pronúncia do inglês, essas são as vogais e as consoantes, tá bom? Então, olha aqui, Lê, você pode colocar só a tela, por favor, sem eu estar aparecendo, porque daí fica um pouquinho maior? Can you do this, please? Para quem está me acompanhando pelo Insta, gente, vai lá, corre lá no Face, no YouTube ou no LinkedIn, que lá eu estou mostrando os slides, aí vocês conseguem acompanhar e entender o que eu estou falando. Então, tá vendo esse I longo? Então, o I longo é quando a gente fala sheep, ok? Para não dar errado, né, gente? Tem uma pronúncia que eu não pronuncio mais, né? Então, papel aqui a gente fala sheet, ok? Mas tem o que a gente faz também quando a gente vai no banheiro, né? Aquelas, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não faz esse I longo e aí acaba aparecendo outra coisa. Porque olha do lado que tem o I curto, ship. E aí, né, olha a diferença, percebe? O I curto e o I longo, né? Então, a gente tomar cuidado com isso e vai aparecer na pronúncia, isso daí a gente vai saber como pronunciar, tá bom? Olha aqui o good, esse som, né? Monotongs, e aí você tem os ditongs, né? E aí, olha, o short, ok? Tem o shoot, tá vendo? Here, esse ear, olha como é que ele vem. E aparece assim no dicionário, tá, gente? Inclusive no dicionários online. Dicionários online pode usar, pode. Se você colocar a palavra e você colocar do lado meaning, ele vai trazer a informação. E aí é só você clicar, vai ter todo o dicionário, vai ter. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Lê, você falou que era super fácil eu entrar aqui para mostrar minha tela, né? Então primeiro você vai em present lá embaixo. Ok, present, ok. Aí clica, seleciona... Compartilhar a tela, né? Share screen, ok. Tá em português esse aqui. Alright, so I'm gonna be sharing the screen with you. Aí lá em cima, entire screen. Entire screen, ok. Ok, now clica na screen. Ok. Na screen, eu tenho várias janelas abertas, mas eu vou abrir qualquer uma aqui, gente, para vocês verem o que eu tô vendo. Estão vendo o que eu tô vendo? Are you seeing what I'm seeing? Não, eu vou compartilhar agora. Ok. There, one moment, ok. Ok, there we go. Oh, dear. I made a mess. Ok. Peraí, Lê. Não, tá certo. Tá certo? Ok. Agora, isso. Aí depois eu te boto na tela de novo. Ok. Peraí só um minuto. Ó, eu tô vendo aqui para fazerem um waste collection aqui de casa. A gente tem umas coisas na garagem que precisa coletar. Sorry, Alex. You just have to find your screen. Okay. Shall I go there? Yeah, cancel a little bit again. Ok, remove. Peraí. Ele vai. É só porque eu vou achar primeiro para não ficar confuso aqui, gente. Peraí. Peraí, o que você quer? Peraí que eu vou aí. Ok. Hello, everyone. Não, é isso mesmo. Não, tava certo. It's okay. Alex is my... Which one do you want? Não, eu não tava com a tela ainda aberta, meu amor. É isso. Então, tá. Ok, close here. Ok. Just... Ok. Eu vou entrar aqui no Google, tá? E me dá uma palavra qualquer. Vamos pegar qualquer palavra. Acknowledge. Vamos pegar essa palavra aqui, ó. Acknowledge. Ok. Oops, not typing. Can you see what I'm seeing here, Alex? Yeah. Ok, that's fine. Ok. Thank you, Alex. You are fantástico. Ó, já tá aqui até no meaning. Aí vocês estão vendo que aqui vem o meaning? Ok. Aí você tem mais definitions, né? Não tá vindo mais a pronúncia aqui, ó, gente. Então você tem que dar uma olhada na pronúncia aqui. Você clica acknowledge. E aí ele vai colocar learn how to pronounce, ok? E aí eu abro aqui. E aí ele coloca acknowledge. Ele já está colocando aqui uma pronúncia na fonética, tem a americano, a American Pronunciation, e aí você tem a British Pronunciation, acknowledge. Olha a diferença, tá vendo? Ó? Ok, acknowledge. E é no britânico o O mais fechado, acknowledge, ok? É interessante isso, né? Eu vou trazer aqui a Cambridge Pronunciation, deixa eu ver se aqui eles trazem.
nesse dicionário aqui, ó. Esse dicionário não é o dicionário da Google, né? É o dicionário Cambridge mesmo, tá? Quem vai estudar para testes, até você, Ju, que está aí prestando atenção, legal ver isso aqui, ó. Porque essa aqui, ó, são as pronúncias, ó, tá vendo? Ó? Aí tem, tá vendo esse apóstrofezinho aí? É a tônica, né? Então, nó, aí já te diz que a próxima sílaba é a tônica, então, acknowledge, ó esse D com Z aqui, o D, né? Então, é legal que você começa a perceber essas pronúncias aqui, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar agora, stop sharing, vou voltar lá nos slides. Yes, ok. There we go. Ok. Mexi aqui um pouquinho na câmera, mas tá tudo bem. Thank you, Alex. I'm fine. Yeah, I'm fine. I did it. Yeah. Gente, porque eu fico preocupada com o conteúdo, né? Então, às vezes eu falo, olha, agora se dá um errinho aqui, o Ale tá aqui do lado, né? Às vezes ele fala, Cris, posso dormir? Que aqui já são 11 e pouca, né? Eu falo, não, fica comigo na live, porque se dá um erro, você tem que estar junto. You have to be here if I make something, if I make a mistake. Ok. Então, vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Então, os ditongos ia, wait, aqui ó, bad, teacher, está vendo esse teacher, ok, bird, o longo de novo, né, o longo, door, esse C invertidinho aqui é o O, né, é o nosso O, que seria um acentinho, né, cat, esse som do ok, mais anasalado, e as consoantes, aqui eu só vou chamar atenção para vocês, aqui do think, vocês conseguem ver onde está o meu cursor, Lê? Não, vocês não estão vendo o cursor. Fecha a minha imagem e deixa só o phonemic chart, please. Mas o tamanho é o mesmo. É? Oh, dear, so that's fine. Ok, all right. Então, vamos lá. Tá vendo aqui que tem esse... parece um zero com um risco no meio? Esse é aquele som do T-Haith, né? Que a gente coloca a língua no meio do dente. Ok? Ju, você vai receber isso, mas é bom olhar. Isso daí dá muita noção de pronúncia. E esse this aqui, ó, this, é onde a gente coloca aqui a língua, aqui, ó, this. Olha a diferença. Eu não falo this, eu falo this, ok? E aí, think. Aí sim eu coloco a língua no meio do dente, tá? Então é legal a gente entender essa pronúncia. Uma outra coisa, o M e o N, né? Que é o M e não N, ok? São diferentes. Muita gente fala rim, eu falo rim? Qual a parte do corpo? Daí, não, é him, tá? Não tem rim. Rim não existe, que é o H-I-M, tá bom? É him. Então, a gente ter uma pronúncia clara é importante, porque vai facilitar da outra pessoa entender a gente. Uma pessoa que tinha uma pronúncia super clara era a rainha. Até porque existem 3 tipos de inglês aqui nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos eu sei que também tem algumas diferenças, mas a gente tem o inglês, que é o received pronunciation, que é aquela pronúncia clara, aquela pronúncia bonita, que é a pronúncia da rainha, a pronúncia do Barack Obama, a pronúncia do Mandela, são pronúncias claras, pronúncias onde eles pronunciam a palavra por palavra, não tenta falar rápido. Existe aquela pronúncia mais estuary, que aqui o estuary são as pessoas que vivem ali do lado do River Thames, ok? Que na época não eram pessoas tão ricas assim, né? Então era classe média, né? Que a gente dizia, então é aquela pronúncia com um pouquinho mais de gíria, um pouquinho mais de jargões, uma pronúncia um pouco mais rápida, né? E aí a gente tem também a pronúncia Cockney. Esses dias a Pietra chegou para mim, vou dar um exemplo, tá, gente? E ela chegou assim, os dá. Eu falei, oi? Os dá. Pietra, what are you talking about? Aí ela falou assim, what is that, mom? Eu falei, eu entendi que é what's that que você falou, mas você falou, was that? Isso aí é muito, muito esquisito, eu não gosto dessa pronúncia não. Por quê? Porque isso vai dificultar para eles quando eles crescerem, né? Pode ser um pouco mais complicado para as pessoas entenderem, né? Principalmente quando a gente for para o Brasil, né? O Lorenzo já não está mais falando muito português, a gente está insistindo, mas é um pouco mais difícil, né? Então a gente precisa insistir nessa coisa aí da cultura e tal, tá bom? Então, por que eu estou comentando isso com vocês? Porque quanto mais clara for a nossa pronúncia, mais audiência a gente tem e melhor a gente se conecta. A rainha não era boba, né? Ela não era a rainha do Commonwealth, ela tinha que falar com vários países, ela era rainha de vários países, né? Então, ela precisava ter uma pronúncia clara, uma pronúncia correta. Os filmes da Disney,
também usam uma pronúncia mais clara, mais correta, às vezes com menos gíria, né? Uma outra coisa que é importante a gente perceber da pronúncia, gente, é que se a gente conseguir falar uma pronúncia clara, a gente vai conseguir conversar com pessoas que não são nativas também. Então, todas as pessoas vão entender o nosso inglês, vai ser um inglês mais claro, tá bom? Eu prefiro até que o meu aluno fale mais pausado do que fale rápido e as pessoas não entendam, tá bom? Uma outra coisa que até a gente brinca muito, né? Quando a gente vai falar esse that, tem gente que fala o da, né? E a gente não consegue entender, porque muita gente tem essa pronúncia mais pro Cockney, tá? Que é essa pronúncia, vamos dizer, mais popular, assim, né? Aquele jargão mais da periferia, vamos dizer. E aí, a gente só tem que tomar cuidado quando a gente fala assim, né? Das pessoas não entenderem. E também, esse da, assim, sem o that, né, sem esse T no final, a gente chama de glotted T. É quando você engole esse T e você fala da, tá? Então, cuidado com isso, que você diz, né, quem você é, e isso é interessante a gente perceber. Deixa eu perguntar uma coisa, quem está aqui no Insta, estiver achando essa aula importante, me desculpem, eu não consigo compartilhar os slides com vocês. Então, se vocês quiserem ir lá para o Face, LinkedIn ou o YouTube, lá eu consigo compartilhar a tela inteira, eu consigo compartilhar os meus slides. E lá está tudo explicadinho, muito fácil de vocês entenderem, tá bom? Bom, vamos lá para a próxima? Então, esse é o Phonemic Chart. Quem tiver curiosidade, veja isso, porque isso é muito interessante. Ju, eu sei que você vai ver. Well done. I'm glad that you are interested, okay? So, aqui eu vou trazer algumas tools para vocês verificarem se a pronúncia de vocês está boa, né? Cris, como é que eu sei que a minha pronúncia está boa? Cris, eu não consigo estar com o professor o tempo todo para o professor ficar corrigindo a minha pronúncia. Gente, existe inteligência artificial. Eu, como professora, eu sou super fã da inteligência artificial. Aí tem gente que fala assim, mas você não tem medo de perder o emprego? Cris, você não tem medo de perder o emprego? Não, não tenho medo de perder o emprego, ok? Por quê? Porque a inteligência artificial, gente, ela veio para ajudar a gente. So, we can use artificial intelligence to help us and to help us with our pronunciation. So, what we can do, we can open, for example, Google Meets. Vou compartilhar aqui de novo, tá, gente? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Não, mas se eu fizer o Google Meet, eu caio, né, Lê? Porque aí eu uso a câmera, né? Então não vou fazer isso não, gente. Mas, ó, quem tiver curioso, não entra agora não, entra depois. Mas entra lá no Google Meets e você faz um meeting com você mesmo, ok? So you open a meeting with yourself, and then you're going to be talking with the artificial intelligence. The artificial intelligence can be listening to you, and then you're gonna put captions. Você vai colocar os captions, e aí você vai conversar com a máquina. E a máquina vai automaticamente escrevendo o que você está falando. Se a máquina estiver reconhecendo o que você está falando, você consegue... você vai perceber que você está com uma pronúncia boa. Isso é legal de fazer. Você pode usar o Google Docs também. No Google Docs tem uma ferramenta que você entra lá no Google Docs e aí você vai abrir um blank document, né? Um documento em branco, e ali você vai em Tools, ok? E lá no Tools você vai clicar Voice to Text. E aí você vai apertar o microfone, você escolhe a sua língua primeiro, né? Escolhe português, inglês, o que você quiser falar. Dá para escolher inglês britânico, inglês americano, inglês jamaicano, inglês canadense, né? Então você clica lá, inglês, e aí você vai falando com a máquina e a máquina vai escrevendo. Ela vai, tudo que você está falando, a máquina vai escrevendo também. Isso é também um jeito de testar sua pronúncia. Cris, não tenho nenhum dos dois, esqueci como é que faz. Pega seu celular, meu celular eu estou usando aqui para live, que eu estou no Insta ao vivo, né? Mas você pega o seu celular, abre lá no WhatsApp, cria um grupo, você com você mesmo, ok? E aí você manda mensagem. E se o WhatsApp estiver entendendo o que você está falando, você também consegue treinar. É só você apertar no microfoninho e ali você vai transformar a linguagem de linguagem falada para linguagem escrita, só apertar o microfoninho. Você fica lá apertando o microfoninho e vai conversando com o celular. E aí ele vai decodificando o que você está falando. Se ele estiver decodificando de uma maneira correta, é porque a tua pronúncia também está boa. Então, esses são os jeitos de estudar pronúncia sem professor, tá? Faça isso 10 minutinhos por dia, que você vai ver como você vai melhorar e muito a sua pronúncia. Pega um texto de filme, pega um texto e vê como é que você pronuncia. E você vai ver que as palavras que você vai errar vão ser principalmente as cognatas, aquelas que parecem com português. Aí o Google ou o WhatsApp não vão entender. Dá para fazer isso com o Zoom também, tá, gente? O Zoom também tem essa ferramenta. Então, tem várias ferramentas para estudar inglês. Uma hora, se vocês quiserem, entre em contato comigo que eu falo para vocês, mas tem várias. Eu uso muito inteligência artificial. Quem é meu aluno aqui sabe o quanto eu gosto de inteligência artificial, o quanto eu uso a tecnologia para ajudar meus alunos. E eu falo sempre assim, não quero que você fique muito tempo comigo.
Eu quero que você fique um ano e meio comigo e, ó, vai voar. Fly away, ok? Por quê? Porque a pessoa vai voar. Ela vai aprender inglês muito rápido, né? Isso são técnicas para você aprender inglês sozinho também. Bom, então vamos lá. Okay. Oh, thank you, Denisa, for being here. I know you like my tips, yeah? E aqui a gente traz as dicas e traz a aula, né, para vocês melhorarem. Agora vamos falar um pouquinho mais. Aqui eu já pus a parte do Google. Olha, eu tinha até tirado foto disso aqui para mostrar para vocês, né? Entra lá, coloca Business Meaning, aí vai aparecer aqui, é só você clicar no ícone aqui. You're gonna click on sound, and then you're gonna have the pronunciation, and then you can put pronunciation either American or British, and then mostly they are very similar, ok? Na maioria das vezes elas são muito parecidas. Aí você pode falar, por exemplo, better, better. Qual a diferença? Praticamente nenhuma. Water, water. Não tem muita diferença, quem entende um entende o outro, e se você falar um ou outro também tanto faz. Eu já comentei aqui algumas vezes com vocês, quando eu fui prestar os meus exames de Cambridge, né, que eu fiz lá, eu não fiz o PET, mas eu fiz o First Certificate, aí depois eu fiz o IELTS, eu fiz o Proficiency, e fiz o Advanced também, né? Então, quando você faz esses testes, eles vão pegar muito no pé de pronúncia, né? Porque você tem que ter a pronúncia correta. E eu nunca tive uma pronúncia assim, só britânica ou só americana. Eu misturava. E ele sempre tirava alguns pontinhos meus por causa disso. Não tem problema. This is not a problem. My teacher, he used to be a tutor for IELTS as well. Ele também ele é um tutor de IELTS, né? E ele corrigia provas também. Ele fazia simuladas de IELTS. E ele falou para mim, olha, Cris, se você continuar usando o inglês americano e o britânico misturado, eles vão tirar alguns pontinhos seus. Eu falei, bom, vai ter que tirar alguns pontinhos, porque é assim que eu sei falar, né? Então, por exemplo, esses dias uma aluna estava me perguntando, schedule or schedule? Falei, aqui na Inglaterra a gente fala schedule, e nos Estados Unidos eles falam schedule. Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma, a pronúncia, né? Ó, schedule, mas eu entendo as duas, ok? Então é importante a gente prestar atenção nisso também. Bom, vamos lá, gente, que já passou 40 minutos da live quase, e eu ainda tenho bastante coisa para falar para vocês. Falar um pouquinho de connect speech. Let's talk about connected speech. When we have fluency in a language, we are not speaking like robots anymore. We are not talking like robots, ok? Por que a gente não fala mais que nem robô? E às vezes isso é uma queixa dos meus clientes, né? Cris, parece que eu tô falando que nem robô, porque eu falo as palavras muito pausadas, né? Não dá para falar assim também, tá, gente? Falei para vocês, é melhor falar pausado. It's better to speak in a nice way, paused way, but not so paused as you would be mistaken by a robot, ok? Então a gente não pode se enganar como se fosse um robô, né? Então a gente precisa entender isso. E aí tem um site que eu sempre recomendo, que é o Speech in Action. Eu ia trazer para vocês, mas eu não consegui encontrar. E aí eu falei, bom, deixa. Mas é super interessante, chama Speech in Action, ok? E aí, o Richard Caldwell, ele que é o dono desse site, né? E é um professor super condecorado de pronúncia. E o que ele fala, né? Que existem 3 tipos de connected speech, né? Então você tem o greenhouse. O que é o greenhouse? É o que você aprende lá na escola. What is greenhouse? Greenhouse, gente. Greenhouse é aquela casinha, né? Greenhouse é casa verde, né? É onde você coloca as plantinhas lá para elas crescerem, a mudinha crescer, até você poder transportá-la para um jardim, né? Então, o greenhouse é isso mesmo, é onde você tem as mudinhas ali. E vamos imaginar, ele faz um contraponto, que as mudinhas são as palavras. Então, eu aprendo palavras soltas. Toda vez que você está aprendendo uma nova língua, você vai primeiro entender palavras soltas. Por onde que a gente começa, Cris? Where should we start? We start from verbs. Então, a gente começa sempre pelos verbos, né? Quem é meu aluno aqui sabe disso. E a tabelinha ali, já estudou? Ok? Então, vamos lá. E aí, ali, os verbos, as palavras estão soltas. Depois, eu começo a montar frases. Eu começo a perceber que as palavras vêm juntas, ok? So, then I can realize that words, they come together. Porque eu já falei para vocês que as palavras, para elas se comunicarem, elas não vêm isoladas, ok? Então, aí a gente vai para o garden. É onde a gente coloca palavrinhas juntas e monta um jardim, né? Que são as nossas frases. Só que aí, quando a gente vai para o inglês do dia a dia, o inglês real, a gente vai ver o jungle. O que é o jungle? Vai ter as ervas daninhas ali também, né? No garden também aparece de vez em quando, mas vai ter lá as ervas daninhas.
E aí vai ter gíria, vai ter gente falando com sotaque diferente, né? Não é mais aquele ambiente mais protegido da greenhouse. Então, essa é a diferença. Tem até um cliente meu, ele sempre fala, Cris, you woke up in the jungle today, right? Porque eu tenho aula com ele sempre segunda-feira e quarta-feira, de manhã. E ele fala assim para mim, today you woke up in the jungle. Por quê? Porque eu entro metralhando, né? Às vezes eu tô aqui, porque quando é 8 horas no Brasil, quando são 8 horas no Brasil, aqui já é meio-dia, né? Ou 11 horas, enfim, né? Dependendo do horário de verão. Depending on the time zone. But what happens? Like, sometimes my day is very agitated already and he's just waking up. E ele tá acordando e eu tô já no dia, né? Já tô na pegada louca do dia agitado. So I am very agitated already. So then I start talking to him and then sometimes I put in fifth gear. Do you understand fifth gear? Gear são marchas, né? Então eu coloco lá na quinta marcha e vou embora, né? E aí, às vezes ele me lembra, fala, Chris, to jungle. Mas é interessante, porque quando a gente começou com os atendimentos, ele falava que eu estava muito jungle. Agora ele já percebe e ele não tem mais falado isso. Por quê? Porque o inglês dele está ficando melhor e ele está se acostumando com o connected speech, que é ninguém fala em letra de fome, então as palavras vêm juntas e a gente conecta as palavras. Por exemplo, what's that? Ok? Não precisa ser que nem a Pietra, né? Was that? Ok? Não precisa usar. Ok? Porque nem parece, né? Pietra, você está assistindo, deve estar me xingando, né? E também não precisa ser what is that, né? De robô. Então, what's that? What's that? Ok? Então, aí você escolhe alguma coisa ali entre o garden e o jungle para você não ficar tão esquisito como um greenhouse, né? Parecendo um robô falando, tá bom? Se vocês quiserem treinar mais, lá o Richard Caldwell no Speech in Action tem bastante informação, pode entrar lá, que é bem legal esse site, tá bom? Bom, vamos lá. Vou dar uma ideia aqui de Connected Speech. A gente tem alguns tipos, né? Primeiro é o linking. Então, aqui, ó, I want this orange. Tá vendo? I want, ok? This orange. A gente fala tudo junto. I want that orange. That orange. This orange. A gente não fala this orange. A gente fala this orange. That orange. E o that, percebe que esse Tzinho aí, ele liga, às vezes a gente come esse T. Ele deixa de existir na hora da pronúncia, tá bom? This afternoon, eu não falo this afternoon, eu falo this afternoon. Hello, can we meet this afternoon? Ok? Então a gente junta tudo, né? Aqui, ó, is he busy? Is he busy? Is he busy? Aí às vezes a pessoa, what? Sorry, can you repeat, please? Né? O repeat famoso lá. E às vezes a pessoa vai repetir do mesmo jeito. E aí por isso que a gente tem que falar, can you repeat, please, but bem more paused? Can you slow down, please? Can you repeat slowly? Aí por isso que a gente tem que falar desse jeito, né? Olha aqui, então coloquei alguns exemplos aí de linking, né? A gente realmente juntar palavras e principalmente juntar consoante com vogal. Isso acontece muito, tá bom? Olha essa outra. Tem uma aqui, ó. Cats or dogs. A gente não fala cats or dogs. A gente fala cats or dogs. Fala tudo junto, tá bom? Ó, cats or dogs. Vai treinando aí, ok? Practice your pronunciation. Um outro jeito da gente fazer o connected speech é o elision. Elision é, por exemplo, quando eu também tiro algumas coisas, né? Então, por exemplo, ó, next door. Em vez de eu falar next door, my neighbor next door, eu vou falar my neighbor next door. Next door. Percebe que eu não falo next door? E às vezes a gente não percebe que são duas palavras separadas, a gente acha que é uma sozinha, né? Principalmente brasileiro quando tá aprendendo a falar inglês. Então, cuidado com isso também. Então, ó, next door. A gente não vai falar next door, a gente fala next door, ok? A Denisa tá falando assim que é nessa conexão que você tem dificuldade de entender, né? É isso mesmo, Denisa. A gente fica com essa dificuldade, por quê? O que acontece? Aí o comentário da Denisa. Acontece isso mesmo, né? A gente acaba não entendendo o que eles falam porque parece que é uma palavra só. Então a gente precisa treinar isso. Por que a gente precisa treinar? Nem que a nossa pronúncia não saia desse jeito, mas que a gente seja capaz de assim, conseguir perceber o que eles estão falando. Uma outra dica é vocês, quando forem ouvir coisas assim no YouTube, ou mesmo lá aqui no TikTok, acho que não dá para fazer isso, mas no YouTube você consegue aumentar ou diminuir a velocidade. Assim como a gente faz no WhatsApp, dá para fazer isso também no YouTube, e aí você pode assistir vídeos aumentando a velocidade, porque se você fizer isso, fica mais fácil de você ir acostumando com essa pronúncia mais rápida. É uma dica que eu dou também, tá bom? Não façam isso no começo do inglês de vocês, porque daí vai dar ruim. Uma outra coisa que você pode fazer também é quando entrar lá, por exemplo, vai assistir um TED Talk, né? Lá no YouTube.
Aliás, TED Talks são fantásticos para aprender inglês. Coloca, em vez de você colocar no normal speed, você coloca em 0.9. Ah, Cris, mas o meu inglês já está melhor, já consigo entender um pouco melhor, já não está tão já não está tão greenhouse, já está mais para o garden, então aí eu subo um pouco, então eu coloco 1.1, 1.2. Hoje eu já ouço em 2. Por quê? É uma linguagem rápida e eu consigo cada vez, né, ter uma pronúncia mais rápida, mais clara, porque não adianta você ter uma pronúncia rápida e não ser clara, mas você ter uma pronúncia rápida e clara é legal. It's very good, ok? Next door, um exemplo que eu dei para vocês, então esse Tzinho some, né? Dad take, então aqui ó, dad take, em vez de a gente falar dad take, a gente fala dad take. Aqui as crianças usam direto, ali às vezes falam, what did you say? E aí eles têm que explicar de novo, aí eles falam mais devagar, né? Engraçado isso, né? Porque às vezes eles juntam tudo e você não consegue entender o que eles estão falando. E adolescente, is very interesting. They like to speak very fast. And at work, you don't need to speak so fast because it's the environment, ok? Então, para quem está aprendendo inglês profissionalmente, às vezes você não precisa falar tão rápido, porque é um ambiente mais profissional, um ambiente onde as pessoas esperam que você tenha um pouco mais de eloquência na sua fala, ok? So it's good. It shows that you are eloquent. So that's very interesting. All right, let's go for the next one. Most common. Tá vendo esse Tzinho some e a gente fala most common? A gente não fala most common. Pode até falar very British se você der essas pausas, né? Received pronunciation, mas você pode usar most common, não tem problema. E aqui intrusion, he asked, que é essa coisa de dar uma modificada na palavra, tá? Aí aqui tem mais uma, ó. She answered, do it, can you do it? Go out. Isso aí também é uma pronúncia um pouquinho modificada. Você coloca um pouquinho, uma intrusão aí, né? Então você usa aí outras palavras. Show on, ok? E aí você dá uma modificazinha. Quem tem muito esse tipo de pronúncia é o pessoal de Wales, ok? Então é interessante a gente saber que quem vive lá no país de Gales acaba tendo essa mistura aí no intrusion, né? Eles colocam essa palavrinha, por isso que dá uma impressão que eles falam mais cantado, tá bom? Let's go. Assimilation is another way that we can do it. So don't you. E aí a gente tem esse tch. Tá vendo esse T com uma cobrinha assim? Esse é o som do tch, né? Então, don't you. Porque é o don't you. Mas aí na hora que a gente junta fica o don't you. Tá vendo que dá um tch aqui no meio? Então é uma outra pronúncia, né? Want you. Olha de novo o tch, né? Esse tch, ok? O SH. Então, want you, don't you, meet you. Ó, meet you. Meet you, I will meet you later. Olha que interessante, ok? Did you, olha esse j virando tudo junto, né? Did you? Quem tá assistindo no Insta, que tá com dificuldade, conecta lá pelo Facebook, LinkedIn ou pelo YouTube, que aí vocês conseguem ver os slides, vocês entendem o que eu tô falando. Did you? Would you? Or would you? Or would you? Percebe que a gente junta mesmo, né? E quanto mais você tem essas junções, esse connected speech, melhor fica a sua pronúncia, tá bom? Vamos lá. Geminates. Geminates é quando você junta uma coisa com a outra e sai tudo do mesmo jeito. Então, ó, social life. Não dá nem para perceber onde termina uma palavra e começa a outra, né? Pet turtle. E aí tem 2 T's. O que eu coloco? Os dois juntos, né? Pet turtle. Social life, tem 2 L's ali, né? O social life. A gente já junta os 2 L's juntos, ok? Let's develop a better strategy to reach our sales target. Então aí, ó, to reach, let's develop a better strategy to reach our sales target. Uma das frases. Outra frase, I'd like you to send me a detailed analysis about the investment. I would like you to send me a detailed analysis about the investment. We need to get a quote for their services. Tá vendo? Porque em vez de a gente falar we need to get a quote for their services, o que a gente vai falar? We need to get a quote for their services. Percebe que a gente junta mesmo? Então esse connected speech é super importante. Ó, uma outra aqui, ó, um exemplo. Please make sure the delivery dates are correct. Please make sure the
Please make sure the delivery dates are correct. Percebe que a gente acaba falando mais rápido? Até quase que eu me engasguei aqui, né? Agora, se eu não quero me engasgar, Cris, ainda não estou muito, assim, confiante, né, na minha pronúncia. Pronúncia pausado. Please make sure the delivery dates are correct. Ok? Please make sure the delivery dates are correct. Esse é o Django, né? E aí você tem o Greenhouse. Please make sure the delivery dates are correct. Mas parece mais robô, né? Então vamos tomar um cuidado. A gente tem que ficar ali entre o Greenhouse, desculpa, entre o Garden e o Django, tá bom? All employees got a pay rise. Olha lá. All employees got a pay rise. Agora olha a diferença. All employees got a pay rise. All employees got a pay rise. Ok? Percebe como a gente junta? Então, tenta treinar aí desse lado, né, do computador. Não estou junto com vocês, mas vão treinando. Cris, como é que eu treino? Vai lá no Google, entra lá no Google Meets, cria um link do Zoom para você fazer um meet com você mesma, manda mensagem para você no WhatsApp. Você vai ver que a tua pronúncia vai melhorar bastante. Your pronunciation will get better, will improve faster. Ok, there we go. Isso era o que eu tinha para trazer hoje, gente, de pronúncia, de informação. Vocês têm alguma dúvida? Querem voltar lá no Connected Speech? No Connected Speech, não, no Pronunciation Chart, nesse aqui, né? Phonemic Chart. Tem alguma dúvida? Essas palavras aqui agora, vocês sabem? Quais são? Vamos lá. Produce, identify, multiply, develop. Ok? This is Nossa, essa daqui nem eu... Negotiate. Nossa, ó. Negotiate. Ok? Essa deu uma trava aqui, perceberam? Ó. Determine. Isso porque eu que escolhi as palavras, hein? Value. Essa é value, Lê? Value, isso, ó. Accept, ó. Accept. E essa aqui, authorize. Yeah. Authorize, yeah, there we go. Então, quando a gente acaba juntando, né? Isso cai em prova, né? Para quem vai fazer testes, mas cai lá no Proficiência, tá? Não cai antes. Mas é importante a gente começar aos poucos, tá? Tem um site aqui também que eu gosto muito. Puxa, como é que é o nome dele? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou encontrar ele aqui primeiro, gente. Você que está compartilhando minha tela, né, Lê? Você que faz o presente share de novo. Tá, mas você está vendo. Agora vou ser o slide. Ok. Eu e todo mundo. Não, tudo bem. Não, para eu ver o que você está vendo, é porque o Ali está espelhado comigo, né? Então eu vou colocar aqui só um exemplo, tá, gente? De um rapaz que eu gosto muito do trabalho dele, fazer propaganda. Mas ainda não, que eu estou procurando. Adele Pronunciation. Como é o nome daquele carinha que faz aquelas entrevistas, Lê? Carpool Karaoke. Carpool Karaoke. Yeah. Carpool Karaoke. Ok. There we go. Então, tem aqui a pronúncia. Deixa eu ver. Carpool Karaoke. Pronunciation. Adele. Pronunciation. Adele. Deixa eu trazer para vocês, só para vocês verem que legal que é isso aqui. Ver se eu acho o rapazinho. Ok. Tá, peraí. É esse rapazinho aqui, ó, gente, Deixa eu ver o canal dele. Eat, Sleep and Dream English. Adoro o canal desse rapaz. Ele ensina muita pronúncia. Tem um outro de uma moça também que é o acho que é o Pronunciation. Depois eu deixo lá no canal do Telegram nosso, tá bom, gente? Algumas dicas para vocês melhorarem a pronúncia. Mas eu vou trazer aqui um pedacinho só desse rapaz. Eu tenho que compartilhar primeiro, né, Lê? Let me go. Share screen. Peraí, deixa eu só me achar aqui. Ok, deixa eu voltar aqui no StreamYard. Where is it? Apresentar, ok. Que tá em português aqui, engraçado, né? Compartilhar a tela, ok. I'm sharing. And then, there we go. I got it. Can you see it? Yeah, I'll just put on screen. Ó, tá lá no YouTube, tá, gente? Vocês podem ver. Esse rapaz ensina só pronúncia, ele é ótimo. He's very good, ok? And he talks about it. E ele faz aqui, eu vou trazer uma da Adele. Por quê? Porque ela é uma diva, né? A Adele is like, okay, she's a celebrity. And then, of course, when she's singing,
she has a very received pronunciation, ok? Mas ela tem um background que ela vem mais das regiões periféricas. Ela morou em Brixton, aqui na Inglaterra. Ela morou em lugares assim que eu vou dizer que não tinha aquela melhor pronúncia, né? Ou estudou em escolas mais de periferia, né? Então, o que acaba acontecendo? Ela também tem esse accent, às vezes um pouco cockney, né? Então aqui, olha que engraçado, eu vou colocar só um pedacinho para vocês, just a little bit, so then you can follow. Now, E é when do she Carpool speaks, Karaoke. she has a very... Só para compartilhar aqui, quem não tá, infelizmente, gente, quem tá no Insta eu não consigo compartilhar, tá? Então vai lá pro YouTube, LinkedIn ou Facebook, e lá vocês conseguem, porque tem gente aqui me perguntando, né, para ver, não dá para ver, mas vocês conseguem ouvir. E aí ele fala da Adele, e ele analisa a pronúncia da Adele, tá? Ele faz isso com várias personalidades, mas essa é da Adele. E é strong, distinctive accent, which is in complete contrast to her singing voice. I'm going to get into that a bit more later on, but it's fascinating. Okay, so let's dive into her conversation with fellow Brit James Corden in their carpool karaoke. Hello. Aqui no Carpool Karaoke, se vocês quiserem assistir, é muito legal. Uma vez ele levou o Prince Harry para o Carpool Karaoke, e aí eles estavam num sightseeing tour, né? E foi muito engraçado que eles foram tentar tomar chá lá em cima, naqueles ônibus abertos, sabe? O double decker. Muito engraçado. Se vocês puderem assistir, é muito divertido. Ele é um comediante aqui da Inglaterra que está morando nos Estados Unidos agora. He lives in Hollywood, so then now he sees celebrities there. So it's very interesting. So there we go. Oh, thanks for this. All right, straight away. First word, and she's used a feature of the Cockney accent. She said hello. Você viu? Ela falou, em vez de hello, ela falou hello, ok? Que é um Cockney accent, ok? Vamos lá. Hello, hello. She's dropped the H, which, as I say, is a feature of... É quando a gente drop the hate, né? Então, isso acontece muito engraçado, né? Mas italiano usa muito isso. Eles tiram o H e fazem essa pronúncia também. Hello, ok? Em vez de hello, esse H que vem daqui da garganta, né? Ok, let's keep the Cockney accent. Other examples of that in the Cockney accent might be like hotel. It's an hotel, not... Em vez de hotel, hotel. Hotel, hotel. Or how are you? How are you? How are you? How are you é muito comum aqui em Croydon, onde eu moro. Pessoal de Croydon que tá aí assistindo, people from Croydon. Sometimes people don't say how are you, they say how are you? How are you? Ok? E até falam, are you? How are you? É engraçado, né? Mas é assim que eles falam, em vez de falar o how are you, ok? Presta bastante atenção, cuidado com o Cockney accent, ok? Porque às vezes você vai precisar passar numa entrevista acadêmica, alguma coisa assim, isso pode não te ajudar, ok? This might not help you, ok? Not how are you, how are you? You are looking fine right now. Thank you very much, James. Seriously, loving this, Bob. Oh, thanks. Well, It's a triumph. yeah, thanks very much. No, Thanks. Right here, she has said thanks, thanks. With that TH sound being... Percebe o som do TH? Thanks, thanks. Então é o TH, né? Mas, gente, já dei uma palhinha aqui. É uma pessoa que eu gosto de seguir. Tem esse e tem uma outra. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. O nome desse site, desse rapaz, eu adoro ele. Ele é muito bom. Deixa eu dar aqui para vocês. É o Eat, Sleep and Dream English, ok? Muito interessante, very interesting, very interesting. Sometimes he even compares American English with British English. And there is another lady, eu não vou lembrar. Para de compartilhar um pouquinho, Lê. Eu vou procurar, daí quando eu achar, eu compartilho com vocês, ok? Já estamos aqui nos últimos minutos da nossa live. Ok, let's see if I can find it here. Eu vou achar primeiro, tá, gente? Para não ficar que nem aquela hora que eu fiquei procurando o que eu queria. Vamos lá. É o English pronunciation. Deixa eu colocar aqui. São alguns que eu sigo, tá bom? Pronunciation. Let me just check. Is one that I like very much. Trazer o nome dessa pessoa. Essa moça aqui, ó. That's her. English. E como é que escreve? MMM English. Ela dá várias dicas de pronúncia muito boas também, tá? Vou compartilhar aqui com vocês rapidinho, só para vocês verem a pronúncia dela.
Yes, please. Can you see it? Ah, não, peraí. Oh, I have to share. Yeah. Então, peraí, eu tenho Se que... você fizer o share do entire screen, qualquer coisa que você colocar, ele aparece. Ah, ok. All right. Ok. Good. That's where you are. Não foi. Não foi? Peraí, gente. Did it help there? No, I think it's fine. Let me just check again. I'll do it again. Sorry, guys. Thanks for your patience. That's why I have to click on it. That's why. Okay, I think now it's okay. Is it okay? Can you see it? Yeah. Okay. Can you see it, guys? É esse aqui, ó. É English, ok? Ela é muito boa de pronúncia e ela ajuda muito na pronúncia. O canal dela é só de pronúncia, ok? Tem esse English with Lucy também, que é esse aqui, ó, que também é bom, traz algumas dicas, ok? But it's interesting for you to find where you feel more comfortable when you are learning English, okay, guys? And I'm a fan of using all the information that is there online, on YouTube, on Instagram, everywhere to learn English, ok? Então, quanto mais a gente puder conectar e puder aprender e o inglês bombardear a nossa vida, melhor, the better, ok? So there we go. I'm gonna stop sharing, ok? Now I'm back here, ok? Estamos de volta, Lê? Coloca os slides, amor? Consegue colocar os slides? Ok. Bom, então é isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que está na dúvida. Tá bom, ok. O canal do Telegram. Boa pergunta. Na bio do Insta. Na bio do Insta tem lá, Denisa. É porque não é o canal Crisley Leonel, porque tem gente que acha que é Crisley Leonel, mas tem um canal no Telegram, é que agora eu tô fazendo a live. Lê, não quer procurar aí? Na bio do Insta é fácil, né? Quem me segue lá no Insta, gente, ó, aqui, ó, o Insta tá aqui, o meu, tá? Instagram.com e aí Ócudos _ English ou Crisley Leonel também, tá lá. E aí lá na bio tem o jeito que vocês... oh, meu Deus. É só clicar no link da bio que vai ter lá o Telegram. Aí vocês conectam, porque lá no Telegram eu consigo compartilhar várias coisas, né? Então, às vezes eu falo aqui na live e compartilho lá no Telegram com vocês, ok? Então, é importante criar esse canal entre a gente. Obrigada, Denise, ela pega na bio. E se vocês puderem entrar, se vocês puderem compartilhar, contar para amigo de vocês, né, que está precisando do inglês. A gente está com uma promoção na nossa plataforma, Óculos Academy, acesso gratuito por 14 dias para vocês. Lá tem várias informações, a gente fala sobre um monte de coisa, mas a principal coisa que eu digo, né, sou professora de inglês, né, e eu faço assim, entre aspas, né, em brackets, porque a minha ideia é que vocês sejam independentes quando vocês estiverem aprendendo, mas como tem muita coisa online, a gente às vezes não sabe nem por onde começar. O que será que é importante? Por onde que eu começo, né? Então, eu faço esse trabalho de coaching do inglês, né? Então, eu vou te levando e... Trabalho também como coach de carreira, então para quem precisa desenvolver a carreira, para quem precisa melhorar, para quem precisa ver alguns pontos cegos, né? Aliás, eu estava conversando hoje com um cliente, eu falei assim, vamos mudar a estatística, né? Porque ela é uma cliente, né, na verdade. E eu falei para ela, não, a gente precisa mudar a estatística das mulheres, né, em cargos melhores, e aí a gente trabalha não só o inglês, mas a gente trabalha também essa conduta um pouco mais firme, né, a gente entender um pouco o universo corporativo, the corporate environment, okay? So it's important for us to develop this way and for us to get promotions, for us to get better salaries, for us to revise our curriculums, our resumes, for us to be ready for interviews, that's important as well. Então, para você estar pronto para entrevistas, para você rever o seu currículo, o seu LinkedIn, né? Eu tenho trazido várias dicas aqui, é muito importante, gente, principalmente para a mulherada, né? E eu estou falando isso por quê? Porque a gente ainda tem muitas mulheres com cargos menores, né? Então, um dos meus trabalhos é fazer com que a mulher se empodere e com que ela
possa, né, galgar novas oportunidades for women to get better opportunities. Não só mulher, né, para qualquer pessoa, mas eu ainda sinto que tem uma disparidade. Eu dou aula para alguns diretores, né, e às vezes no corpo diretivo, assim, tem 7 diretores, 10 diretores, aí tem 2 mulheres, né, eu ainda acho pouco, então seria legal que a gente aumentasse isso. It would be nice for us to get more women working in better positions, okay, with better salaries and everything. All right, so, any other doubts? Any other doubts? Denisa, vai ser um prazer ter você lá no Telegram, vai ser um prazer ter todos vocês lá no Telegram, então entrem lá, conectem-se com a gente, entra na nossa plataforma Óculos Academy, está com acesso gratuito por 14 dias, e são muitas dicas lá, não são dicas, né, são aulas, a gente já tem mais de 300 horas de conteúdo, índices de referência, né, então para você entrar lá e, né, estudar o que você precisa saber do inglês, por onde você começa, e aí de quem, né, de quem já tem muitos anos de estrada, tenho mais de 40 anos aprendendo, ensinando inglês, transformando a vida das pessoas, então vamos lá, vamos transformar nossa vida através do inglês, essa é a minha missão, tô aqui, I'm here to help you with that, ok? Então é isso, gente, mais alguma dúvida, mais alguma coisa, se alguém tiver mais alguma coisinha, quem tá ali no Insta também, pena que eu não consigo compartilhar os slides com o pessoal do Insta, mas agradeço vocês estarem aí, então agradeço o Anderson, a Joana, a Ariadne, a Rebeca, a Camila, Eliana, Dona Clô, Thaís, sua linda, a Bia, nice to see you here, a Sônia, a Fatiminha, tanta gente legal, né? E aí quem tá no Facebook, LinkedIn ou YouTube, eu não consigo ver vocês, eu só consigo se vocês fizerem algum comentário. Então, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui, thank you very much for being here, a gente vai ficando por aqui, deu 1 hora de live, tô começando a ficar no horário, tô ficando britânica, demorou, hein? It took a while. Ok, gente, então, gratidão mais uma vez e a gente se vê semana que vem. I'll see you all next week. Take good care of yourselves. Bye. Cheers. Dai, Titi tá acompanhando aí também, meu amor. Tô com saudade de você. A gente se viu sábado, mas já tô com saudade. Juliano, ok, you're here as well. Vai dormir, Ju, que amanhã acorda cedo, né? Let's sleep. Yes, tomorrow we wake up early. Ok, so, agora eu tô acordando um pouquinho mais tarde que minhas crianças estão de férias, então tá ficando um pouco mais fácil. Mas estão lá. Eles nem vieram aqui na live, né, Lê? Não, estão dormindo. Que estão dormindo? Chama eles lá. Não. Tell them to come. No, they're watching a film. Oh, they're watching a movie, ok. O Ju já tá dormindo. Até minha sogrinha Thaís, Esmeralda, querida, you are there. Thank you for coming. Vai aprendendo inglês, viu, Esmeralda? Porque, Lorenzo tá difícil aqui, viu? It's difficult for us to convince him to speak Portuguese. It's not that he doesn't want, but he doesn't understand it anymore. And sometimes I want to talk to him, and it's difficult for him to understand. Então, às vezes, eu tô conversando com ele, tô dando bronca, principalmente, tô dando bronca em português, e aí ele não entende. Aí eu preciso falar inglês, que é para ele entender que eu tô brava. Okay? That's crazy. Okay, everyone. So take good care of yourselves, and I'll see you next week. Okay? Bye-bye. Cheers. Tua mãe queria ver, Lê. Né, sogrinha? Queria ver as crianças. Mas tá bom, depois eu mando foto. Entra lá no Insta. No Insta eu posto umas fotinhas lá, tá bom? Take care, guys. Bye-bye. Good night. See you. Bye-bye. Cheers.